dica rápida sobre o princípio fundamental da contagem, então, tá? Resumo. Assim, ó, como é que tu vai distinguir quando é permuta anagrama, quando é que é arranjo, quando é que é combinação? Simples, vamos fazer da seguinte forma. Tu vai perguntar, tu vai tentar imaginar a situação e tu vai te perguntar o seguinte, ó. O número de elementos que eles estão falando é igual ao número de posições disponíveis? Por exemplo, eu tenho seis livros para uma estante que cabe exatamente 6. Eu tenho 10 opções de sorvete e eu quero comer as 10 opções. Ou seja, quando o número de elementos é o mesmo número de posição, tu vai tratar como uma permuta, que é simplesmente fatorar a quantidade de termos, tá? É a mesma coisa aquela história do livro, do anagrama, certo? Então, se a tua resposta for sim, tu vai jogar para permuta. Se a tua resposta for não, ou seja, eu tenho mais elementos que posições disponíveis, tu vai ter que te fazer duas perguntas. A ordem altera? Se altera, tu vai usar arranjo. E aí o arranjo, tu simplesmente vai fatorar o número de elementos até a quantidade de posições, certo? Então, se tu tem 10 pessoas para 3 vagas, tu vai faturar 10, 9, 8. Ah, eu tenho 10 combinações possíveis para uma senha de 4. 10, 9, 8, 7. Entendeu? Então, tu fatora os elementos até a quantidade de opções ou de espaços, tá? Beleza. Mas e se a ordem não altera? Aí tu joga para combinação, tá? Lembra aqui, ó, o A com A, o não com não, ok? E aí aqui tu vai usar a fórmula da combinação. Tu vai fatorar, vamos botar assim, ó, tu vai fatorar os elementos pela posição, elementos menos posição, certo? Tenho 10 pessoas para ocupar 3 vagas, 10 menos 3, certo? Isso é o que tu precisa saber sobre análise combinatória, princípio fundamental da contagem. Então, recapitulando, o número de elementos é igual ao número de posições? Sim, usa a permuta. Não, não é. Eu tenho elementos e posições diferentes. A ordem altera, ou seja, alguém que eu vou eleger como presidente, como tesoureiro e como secretário é diferente? Sim, então tu vai usar o arranjo. E tu só vai fatorar o número de elementos até a quantidade de posições ou espaços disponíveis. A ordem não altera, então tu vai usar a combinação com essa fórmula aqui, certo? Anagrama. Quando tu vai tratar de um anagrama, o que que tu tem? A quantidade de elementos é a mesma número de posições? É. Então tu vai meter uma permuta, ok? Pessoal, e agora assim, ó, dicas sobre PA e PG, tá? O que que tu precisa saber para a prova? Primeiro, quando tu quiser descobrir a posição de alguém, tá? Como aquela questão do menino que tinha anemia, não sei o quê. Quando tu quiser descobrir a posição de alguém, tu vai usar essa fórmula aqui, tá? Aonde aqui é a posição do cara que tu quer descobrir, o primeiro termo, o número de termos disponíveis e a razão, certo? Essa é uma fórmula. Segunda fórmula, fórmula da razão ou o termo médio. Tu vai pegar e vai fazer a média do cara do meio A mais C sobre 2. Isso, só uma atenção que é o seguinte, ó, digamos que tu tenha esses 3 elementos,
Beleza, o termo do meio é a média do cara de trás com o cara da frente. Porém, tu pode usar a mesma distância para trás e para frente. Por exemplo, C, tu pode usar como P mais D sobre 2, ou tu também pode usar A mais E sobre 2. Ou seja, tanto faz se é essa distância ou se é essa distância, desde que seja a mesma, certo? Lembrando, na PA, razão é esse cara menos esse. Esse cara menos esse, ok? Próxima fórmula, soma. Tu vai pegar o primeiro mais o último, ou quem lá tu quer descobrir, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Tem que saber essas três regras aqui. Termo geral, termo médio e soma. Com essas três fórmulas, a gente fez todas aquelas questões. Para PG, primeira coisa, saber a posição de um termo qualquer. Mesmo esquema da PA, tá? Só muda ali um pequeno item. Então, vai ser a posição que tu quer descobrir, é o primeiro termo, vezes Q, que é a razão, mas eles chamam de quociente, sobre N menos 1, ok? Essa fórmula aqui tu consegue descobrir a posição de qualquer elemento na tua PG, ok? Macete do termo geral, do termo do meio ou da razão, tá? Razão ou termo médio. Tu tem ali A, B e C. B ao quadrado é igual a A vezes C, certo? Lembrando que na APG a razão é um pelo outro. Na PA era um menos o outro, mas na PG é um pelo outro, certo? Outra fórmula que tu vai precisar descobrir. Existem duas somas na PA. Finita e infinita. Se a gente estiver falando da finita, tu vai fazer a seguinte fórmula. A1 vezes Q na N menos 1 sobre Q na menos 1. Se a tua soma for de uma PG infinita, tu vai usar uma fórmula bem mais simples. 1 menos Q. Tá? Então, reforçando. Quero descobrir um termo qualquer da minha PG. Usa essa fórmula aqui. Tô com os elementos montados e eu quero descobrir as letras que estão ali, as variáveis. Esse macete aqui. Lembrando que a razão da PG é o cara da frente dividido pelo cara de trás. Soma. A soma ela é dividida entre finita e infinita. Se tu estiver falando de uma soma finita e o cálculo vai te informar, o enunciado, a questão, o exercício vai te falar, tu vai usar essa fórmula aqui. Se a tua PG for infinita, use essa fórmula aqui. E acabou.